Ora, muito bom dia a todos. Eu quero saudar a Igreja do Senhor aqui neste lugar com a paz e com a graça do Senhor Jesus e dizer que é para mim um privilégio estar convosco mais uma vez. Muito obrigado pelo convite que o irmão Samuel me fez. E estou muito contente de estar com a minha esposa no vosso meio, já por este tempo de comunhão que tivemos juntos, em volta da mesa, celebrando o sacrifício de Jesus por amor a cada um de nós. Irmãos, eu gostava agora que pudéssemos considerar mais uma vez e meditarmos na palavra. Já hoje lemos, mas vamos ler um pouco mais. Eu gostava que me acompanhassem numa leitura em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 16, e pudéssemos iniciar a nossa leitura no verso 13. Mateus, capítulo 16 e verso 13. E diz-nos assim o texto bíblico: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra. E vamos mais uma vez orar ao Senhor. Nós te louvamos, nós te exaltamos, Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, cuja graça e misericórdia, como ouvíamos há pouco, ela tem sido constantemente manifestada na vida de cada um de nós. E é pela Tua graça, Senhor, que nós estamos aqui nesta manhã. Senhor, porque Tu um dia te compadeceste de nós, nos alcançaste através do amor que demonstraste no sacrifício do Teu único Filho para ser o nosso Redentor, aquele que nos veio tirar das trevas e nos transportou para o Teu reino, para o reino da luz, para o reino do Teu amor. Obrigado, Pai, pelo privilégio que dás à Tua Igreja neste lugar, de se reunir em nome de Jesus nesta manhã e juntos podermos louvar e bendizer ao Teu nome, mas também atentarmos para aquilo que Tu falas através da Tua palavra. E neste sentido, Pai, nós clamamos nesta hora para que a direção do Espírito Santo possa estar sobre a minha vida, sobre cada um de nós, para que ao lermos a palavra nós possamos compreendê-la, Senhor, não com o nosso intelecto, não com a nossa sabedoria, porque essa é terrena, mas clamamos pela sabedoria que vem do alto, para que nós possamos apropriarmos desta palavra que é viva e eficaz, desta palavra que transformou e tem mudado ainda continuamente as nossas vidas. Nós clamamos, Pai, pelo derramar das Tuas muitas bênçãos e para que o Espírito Santo venha falar, venha ministrar ao coração de cada um de nós, para que saiamos deste lugar fortalecidos, animados, consolados por aquilo que vamos meditar e ouvir e por tudo aquilo que nós podemos realizar neste culto que entregamos a Ti, e nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, se nós fôssemos ao capítulo anterior, a fama de Jesus, ela corria célere, o povo estava espantado, o Senhor Jesus vinha realizando sinais. Se nós víssemos no versículo 16, aliás, capítulo 15 e verso 29, diz-nos assim: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e subindo a um monte, assentou-se ali e veio ter com ele muito povo que trazia-se coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de sorte que a multidão se maravilhava, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. A multidão estava atônita perante este homem que eles conheciam como aquele que vinha de Nazaré, mas quem era este homem? E de certeza havia algo que era comum. Este homem não era um homem normal. Este homem não era um homem comum. Este homem era um homem diferente. Mas quem seria este Nazareno que curava os coxos, fazia os cegos ver,
A dada altura, e neste mesmo capítulo 15, nós vemos quem era este que multiplicava os peixes com 5 pães e 2 peixinhos. Ele alimentou uma grande multidão pela segunda vez. Quem era este? Os próprios discípulos, um dia, no meio de uma tempestade, o Senhor Jesus se levanta, porque dormia no barco, ele se levanta, acalma o vento e o mar, a tempestade se acalma, e os discípulos perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? De facto, eles se questionavam quem era este. E por causa de haver este tipo de questionamento, começaram-se a levantar algumas especulações. Quem seria este Jesus? E nós vemos aqui no nosso texto base, no capítulo 16, que abre-se aqui uma caixa de diálogo acerca de uma pergunta que Jesus faz, no verso 13. Jesus pergunta: quem dizem os homens, ou quem diz o povo ser o Filho do Homem? Por outras palavras, o que é que o povo diz a meu respeito? E é importante que cada um de nós possa responder a esta pergunta. Quem é Jesus para si? Se calhar para muitos Jesus foi um personagem da história que inequivocamente existiu. Para muitos Jesus foi um curandeiro. Para muitos Jesus foi um homem que falou do amor, que fez o bem, que fazia coisas muito boas. Mas para muitos não passa disto. Muitos ainda não reconhecem ao Senhor Jesus como o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. Aquele que veio ao mundo, sendo o Cordeiro de Deus, que veio com o propósito para tirar o pecado do mundo. Muitos ainda não se apropriaram desta verdade acerca de quem é Jesus Cristo. Então a resposta do povo, lemos aqui no nosso texto, e apercebemos que ela não é consensual. Não havia uma posição unânime acerca de quem era Jesus. E eles lançam alguns palpites acerca de quem era Jesus, e esses palpites não surgiram por acaso, eles não atiraram para o ar. Havia um propósito. Alguns diziam, lemos no versículo 14, que haviam pelo menos 4 opiniões diferentes. Alguns diziam que Jesus seria o João Batista, e esta teoria, esta interpretação equivocada, ela tinha sido disseminada pelo próprio Herodes. Se nós recuarmos um bocadinho neste mesmo Evangelho, no capítulo 14, no verso 1 e 2, nós lemos que naquele tempo ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus. E disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos e por isso estas maravilhas operam nele. Então ele achava que este Jesus, ele seria o João Batista, ele teria vindo novamente. Isto sabemos que seria baseado numa heresia que nós hoje poderíamos, e é conhecida como a reencarnação. Na altura, neste tempo, era conhecida como a transmigração da alma. Então eles achavam que ele seria João Batista, mas isto evidentemente era um erro, e nós já vamos ver. Havia um outro grupo, um pouco mais conservador, que diziam que Jesus seria Elias. E esta teoria, ela também vinha baseada numa profecia. Se nós formos a Malaquias, é muito fácil, irmãos. É o livro anterior, portanto, o último livro do Antigo Testamento, Malaquias. Nós lemos no capítulo 4, portanto, o último capítulo deste livro, e verso 5, diz aqui que eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. De facto, havia uma profecia que está aqui, que o Senhor usou, o Espírito Santo usou através deste profeta Malaquias para dizer que antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, o Senhor iria enviar Elias. Mas atribuir a Jesus o cumprimento desta profecia, mais uma vez, é algo errado, era um grave erro de interpretação. Pois se nós mesmo neste Evangelho de Mateus virmos um pouquinho mais à frente, logo no capítulo seguinte, Mateus 17, nós declaramos, ou vemos que o Senhor declara que o cumprimento desta profecia estava ou se deu em João Batista. Capítulo 17, verso 9. Diz que: e descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos interrogaram, dizendo:
Porque dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro. E Jesus respondendo disse, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que fizeram ou o que quiseram. Assim farão também eles, padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara acerca de João Batista. Não era Jesus, este Elias, a quem os homens atribuíam a personagem de Jesus, já tinha vindo, era João Batista, não era o Elias, literal. Este profeta Elias já estava na presença do Senhor. Aliás, lembram como é que ele foi levado à presença de Deus? Lá num carro, num redemoinho de fogo, foi arrebatado, foi levado ao céu. Então ele não voltou outra vez, ele estava junto de Deus, mas o Senhor tinha usado um homem. A palavra, aliás, Deus usou um homem, João Batista, para preparar o caminho do Senhor. Veio ser o precursor de Jesus, anunciando e preparando o caminho para Jesus. Então nós sabemos mais uma vez que esta era uma interpretação errada. Havia um outro grupo, voltando ao nosso texto, que diziam que Jesus seria Jeremias, o profeta Jeremias. Portanto, havia aqui uma panóplia de ideias diversas, assim como hoje também há no mundo. Para muitos seria Jeremias. E esta doutrina, ou esta interpretação, vem de onde? Ela vem daquele chamado período interbíblico. Aquele período, aquele 400 anos do silêncio profético entre Malaquias e o início da pregação de João Batista. Portanto, entre o fim do Antigo Testamento e o Novo Testamento. E houve nessa altura, reza a história, que houve uma revolta dos Macabeus. E havia uma superstição em que Jeremias, o profeta Jeremias, havia aparecido a Judas Macabeus, e então eles fizeram de Jeremias como uma espécie de um anjo da guarda da nação de Israel. Isto tudo baseado, evidentemente, numa heresia. Avançando, e para não perder muito tempo com isto, outros diziam ainda que Jesus seria um dos outros profetas. Portanto, havia aqui uma babel de interpretações, de ideias, e de facto isto é o que passa nos dias de hoje. Muitos têm uma concepção errada acerca de Jesus. Muitos creem em heresias, em mentiras inventadas por homens. Existem aqueles que são os mais conservadores, mas cuja interpretação da Bíblia, das Escrituras, é uma interpretação equivocada. Há outros que são os supersticiosos, mas ainda há aqueles que são os indecisos. Não sabem muito bem e atribuem Jesus como qualquer um outro ser que exista neste mundo. Mas esta era a opinião dos homens, esta era a opinião do povo. Mas Jesus, e Jesus as conhecia, mas Jesus vira-se para os seus discípulos e no verso 15 disse-lhes, e vós? Esta é a opinião do povo. O povo pensa isto a meu respeito. E vós? Quem dizeis que eu sou? Quando Jesus coloca esta questão, é evidente que Jesus queria suscitar neles, nos seus discípulos, uma confissão de fé. Eles já tinham estado com Jesus, eles já tinham visto Jesus operar, tinham visto Jesus ensinar. Ele queria suscitar esta convicção de fé. E é importante que cada um de nós o faça também. Nós, o verdadeiro discípulo do Senhor, um crente no Senhor Jesus, ele não pode permitir que as suas convicções sejam baseadas na opinião geral das pessoas, da maioria. A nossa fé não é baseada na opinião, no opinar das pessoas, mas tem um fundamento que é a palavra de Deus, que é verdadeira, que não passa, não interpretação humana, não moldadas pela opinião pública. E nós sabemos que a palavra de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre vai caminhar contra a mão, contra a corrente daquilo que é a opinião global. A palavra do Senhor nos diz que o caminho é estreito, apertado, são poucos os que o encontram, são poucos os que andam nele, mas larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos os que caminham. Então nós vemos que existe um remar contra a opinião. Nós que conhecemos a palavra, que nos baseamos na palavra, remamos contra a corrente, não tenhamos a menor dúvida. Então é importante que cada um de nós esteja sempre pronto para defender, para conhecer a palavra e falar a verdade acerca de Jesus, acerca da palavra mesmo que seja contrária à multidão. E quando Jesus faz esta questão, apenas um dos apóstolos, apenas Pedro, ele responde, diz lá no verso 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E
este texto e os versículos seguintes, eles constituem aquilo que nós poderíamos chamar de espinha dorsal. Um dos textos mais básicos da teologia cristã, que nós sabemos que infelizmente tem sido alvo durante séculos de grande controvérsia entre o sistema religioso instituído e aquilo que é a verdade da palavra. O meu intuito, como é óbvio, não é criar trazer qualquer conflito, não é trazer qualquer controvérsia, mas apenas nos basearmos naquilo que é a palavra de Deus e a fidelidade da palavra de Deus. Irmãos, porquê? Porque é importante nós nos fundamentarmos. Nós só podemos andar na verdade se conhecemos a verdade. As nossas convicções acerca da palavra de Deus, elas determinam as nossas ações. Aquilo que eu creio determina a forma como eu vivo. Então eu preciso conhecer a palavra. Mesmo aquilo que dizem que é polémico, nós não queremos entrar em polémicas, mas queremos aprofundar-nos, conhecer aquilo que a palavra do Senhor nos diz. E quando nós conhecemos a palavra, irmãos, nós nos tornamos uma igreja mais forte, uma igreja mais dinâmica, uma igreja mais apaixonada por Deus e pela sua palavra. E é importante nós atentarmos para isso, que o Espírito de Deus nos ajude. Irmãos, o versículo 17 do nosso texto traz-nos uma primeira verdade. Verso 17 diz-nos: E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque te não revelou a carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. A primeira realidade que eu gostaria de salientar aqui é que o fundamento da Igreja do Senhor, ele nasce da revelação de Deus. Jesus disse que não tinha sido a carne e o sangue que tinham revelado esta verdade a Pedro, mas tinha sido o próprio Deus. Quando é usada aqui esta expressão carne e sangue, esta era uma expressão frequentemente usada pelos rabinos para fazer indicar esta diferente posição entre aquilo que era a opinião do homem, a posição e a natureza do homem em contraste com a posição de Deus. Tinha sido Deus que tinha revelado. É o Espírito Santo que nos incuta as verdades divinas. É o Espírito de Deus que nos ajuda a compreender. A palavra do Senhor nos diz a dada altura no texto que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Muitos conhecem a letra, mas estão mortos, porque não permitiram que o Espírito de Deus ainda tenha vivificado e trazido o conhecimento da palavra. Então, esta é uma grande realidade. A palavra do Senhor, irmãos, nos diz em João 6,44, os irmãos certamente conhecerão este verso que eu vou citar, diz assim: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. A inteligência do homem, a capacitação do homem, a natureza humana, jamais poderão alcançar estas verdades eternas da palavra de Deus. O homem, por seu mérito, por seu esforço, não pode alcançar. E muitas pessoas buscam Deus. Há um estudo, irmãos, eu li no Jornal Público uma notícia que era uma estatística, portanto é uma pesquisa relativamente recente, que apontava que 94% da população portuguesa acredita na existência de Deus. Espantem-se, 94% da população portuguesa. Mas esta notícia vai mais além, dizia que os portugueses são os europeus que mais creem que Deus fala com eles, todos os dias. Mas, conhecendo a realidade do nosso país, talvez quem tenha escrito isto esteja bem longe, anos-luz de conhecer a realidade. Nós, infelizmente, sabemos que vivemos num país mergulhado na idolatria, mergulhado na religiosidade, bem longe do Senhor. Mas, irmãos, meditemos nisto. É importante nós sabermos que não é pelo esforço do homem, pelo esforço próprio, que o homem pode chegar a Deus. Mas Deus, como há pouco o nosso irmão Miguel nos relembrava, Deus, na sua infinita misericórdia, neste favor imerecido, na sua graça, Ele nos alcança. Ele vem ao encontro do homem. Não é? Jesus disse: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi. Graças a Deus, porque o Senhor nos escolheu para sermos seus. A segunda grande verdade encontramos na primeira parte do verso 18.
Diz-nos assim o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu quero salientar esta palavra, a minha igreja. A igreja do Senhor, ela pertence a Cristo. A igreja do Senhor tem um dono. É Jesus. A palavra do Senhor nos diz em Colossenses capítulo 1 e verso 18 que Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Ele quer ter glória. O Senhor é digno de ser honrado e ser glorificado. O Senhor falou através do profeta Isaías que a minha glória a outrem não darei. O Senhor não reparte a sua glória com outro. Ele quer exclusividade. Por isso que a palavra também nos diz que nós não podemos servir a dois senhores. Nós temos que tomar uma escolha. Eu quero servir a Deus. Eu quero seguir a Deus. Eu quero servir e conhecer ao Senhor. Então, Cristo é o cabeça da igreja. Infelizmente sabemos e vivemos dias em que a igreja se tem tornado propriedade do homem. Em que o ministério ele é como uma espécie de dinastia. Ele passa de pais para filhos. Já não existe um chamado de Deus. Existe, mas muitos não têm atentado para um chamado real de Deus. E é importante que nós nos apercebamos disto. Isto é uma prática antibíblica. Se nós voltarmos ao texto bíblico, eu gosto muito do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que no início da igreja, a igreja virou o mundo de cabeça para baixo. A dada altura, Paulo chega a Tessalónica e os judeus ali daquela cidade, movidos de inveja, eles vão testemunhar perante os magistrados da cidade. E no livro de Atos, capítulo 17 e versículo 6, eles usam esta expressão acusando o povo de Deus, os crentes do Senhor, dizendo: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também até aqui. Mas o alvoroço que os crentes traziam é um alvoroço santo. Não era de destruição, antes pelo contrário, é para edificação, para construção. Mas infelizmente, na geração em que vivemos, e não querendo ser pessimista, mas apenas constatando os factos que são evidentes, é que quando no primeiro século a igreja virava o mundo, hoje em dia o mundo tem virado a igreja. E o pecado tem entrado. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias o amor de muitos iria esfriar. Irmãos, é importantíssimo que nós nos firmemos na palavra, que nos apeguemos ao Senhor. Irmãos, que nos examinemos a nós próprios. O culto de ceia do Senhor é maravilhoso neste sentido também. Se nós virmos lá em 1 Coríntios, Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo e depois tome do pão e beba do cálice. Se nós nos examinarmos à luz da Escritura, diante de um Deus tão santo e tão maravilhoso, as nossas vidas necessariamente vão ser moldadas, vão ser mudadas. Se o Espírito de Deus habita em nós, nós somos impulsionados para a mudança. O Senhor nos mostra o nosso erro. O Senhor nos mostra que há algo que precisa ser mudado. O nosso Deus, como lavrador, Ele poda os ramos para que produzamos mais fruto, com mais qualidade, em mais abundância. Isto chama-se santificação, um processo diário nas nossas vidas. Começou um dia, quando o Senhor Jesus nos salvou, e não está concluído até o dia que o Senhor nos vai levar à sua presença. Eu gosto muito daquele texto, penso que é lá em Filipenses, que diz que a boa obra que o Senhor começou, Ele a aperfeiçoará. Amém? Ele está aperfeiçoando, irmãos. Nós estamos em mudança. Se nós julgarmos que o Senhor já fez tudo na nossa vida, que nós já atingimos aquele patamar, aquela estatura que a palavra do Senhor diz, de varão perfeito, irmãos, somos arrogantes, somos prepotentes, somos... nem sei que adjetivo aqui de utilizar. Irmãos, ainda estamos bem longe, mas o nosso alvo deve ser esse. Não deve ser: eu estou tão longe, vai ser impossível. Deus não pede nada de nós que nós não possamos realizar. Então, a cada dia, irmãos, mais perto do Senhor. Amém? A cada dia mais parecidos com Jesus. Que esta seja o nosso propósito. Irmãos, a igreja é do Senhor. Eu gosto muito daquele texto que diz:
Olhai por vós, isto lá está Paulo falando à igreja em Éfeso, aos presbíteros da igreja em Éfeso, em Atos 20, 28, diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes, para pastoreardes, a igreja de Deus que Ele resgatou com o seu próprio sangue. A igreja é de Deus, a igreja é do Senhor Jesus, não é de homem algum. A igreja não tem um homem que lidera. Isso é um erro. Isso é uma mentira. Isso é uma desvirtuação da verdade. O Senhor usa vasos frágeis, fracos, que se lembram que somos pó. Viemos do pó, voltaremos ao pó. Somos fracos, somos falhos, mas dependamos a cada dia do Senhor. E o Senhor tem escolhido bispos para apacentarem o rebanho, homens a quem o Senhor vai capacitando com dons espirituais, os chama para o ministério, para edificação da igreja do Senhor. Então, a igreja do Senhor Jesus. Um outro terceiro aspecto, ainda neste mesmo versículo 18, diz: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja do Senhor, ela está fundamentada em Cristo. Este versículo 18 também podemos chamar aquilo que é o olho do furacão da controvérsia, não é? Se nós formos, por exemplo, não dizendo mal e respeitando, nós fôssemos, por exemplo, ao Vaticano, a Roma, e fôssemos à Basílica de São Pedro, aliás, a tradição diz que o altar da Basílica foi construído sobre o túmulo de Pedro. E se entrássemos, eu nunca entrei, e gostava de ver a arquitetura, a pintura, eu sou apreciador. Se nós entrássemos lá na nave do templo, na abóbada, tem escrito assim, em letras douradas, o seguinte, deixa-me só ver: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas sabemos a interpretação errada deles é que Pedro é a pedra em que Cristo edificou a sua igreja. Isto chama-se o primado do papado. Não vamos entrar muito por aqui, que eu não gostaria de me centrar nisto. Irmãos, mas o que é importante nós percebemos aqui no grego, existe aqui uma espécie de um jogo de palavras. O nome Pedro, Cefas, ele significa pedra. E então o texto bíblico, como sabemos, do Novo Testamento foi escrito em grego, e no grego Jesus usa a palavra Petros para se definir a Pedro, para se referir a Pedro. E esta palavra Petros, ela significa pedrinha, ou pequeno fragmento de uma pedra. Agora, a segunda palavra que Jesus usa quando diz: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, esta palavra já é a palavra Petra, que significa rocha. E esta rocha, como sabemos, ela era usualmente usada no tempo antigo para uma edificação, para fundamento, para sustentabilidade de um edifício, de uma casa que era construída. Então, o texto quando diz Cefas, tu és Petros, e sobre esta Petra edificarei a minha igreja, dizem os estudiosos da Escritura que talvez a melhor tradução para mais facilmente compreender este texto seria: Pedro, tu és uma pedra pequena, mas sobre esta rocha sólida da verdade que tu acabaste de declarar, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta realidade, sobre esta verdade, eu vou edificar a minha igreja. Que grande diferença, não é? A palavra é muito clara, irmãos. Diz-nos 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode pôr um outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento. Se víssemos em Efésios, também nos fala que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. O texto de Mateus 21 nos fala que Jesus é esta pedra que os edificadores rejeitaram, mas que foi posta por cabeça de ângulo, para sustentabilidade, para sustentação do edifício espiritual que é a igreja do Senhor. Não uma casa, não um templo feito por mãos de homens, mas um templo espiritual que é a igreja do Senhor. E há pouco o nosso irmão também nos lia lá em 1 de Pedro capítulo 2, e o Senhor diz-nos: eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa.
e quem nela crer não será confundido. Irmãos, Jesus é o verdadeiro fundamento da igreja, não tenhamos a menor dúvida. Enganem-se aqueles que pensem que o fundamento da igreja está num homem que falhou também, num homem que já não pode fazer mais nada. Jesus é o fundamento da igreja. Diz-nos agora a parte B do versículo 18. Vou ler novamente o versículo todo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra inferno, no original, é Hades. Esta é uma referência grega a um Deus que supostamente tinha autoridade sobre o mundo dos mortos. Então, quando o Senhor Jesus usa esta expressão, que as portas do Hades, as portas do inferno, ele basicamente faz menção à corte, ao trono do próprio Satanás, e diz que nem o próprio Satanás pode destruir a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão. A igreja do Senhor, ela é invencível, ela é indestrutível. Ela tem um cabeça da igreja que é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se nós virmos na história, a igreja do Senhor sempre teve inimigos. Lembremos de alguns, de Herodes, de Nero, de Domiciano. Onde estão estes? Lembremos-nos, por exemplo, onde está o Stalin e o Lenin que procuraram varrer o cristianismo através do comunismo? Onde está o Mao Tse-tung que procurou barrer o cristianismo na China? Onde estão estes? Estes morreram. Mas a igreja do Senhor continua de pé. Amém? A igreja do Senhor continua viva, atuando, marchando. E cada um de nós somos soldados alistados no exército do Rei. Aleluia. O Senhor nos escolheu, irmãos, para sermos soldados do Rei. Para militarmos o bom combate. Para travarmos diariamente o bom combate. Para a glória do Senhor. Irmãos, houve um homem chamado Voltaire. Muitos de vocês conhecerão, um filósofo francês. Ele era ateu. E ele foi talvez um dos piores inimigos da igreja durante aquele período do iluminismo. E este homem tinha na sua casa uma imprensa. E ele fez tudo ele colocou a sua imprensa a trabalhar a todo o vapor para produzir todo o tipo de livros de literatura que pudessem denegrir, manchar a imagem da igreja. Porque ele queria exterminar com o ensino cristão, com a igreja do Senhor, enfraquecendo a igreja de Cristo. E a dada altura, ele na sua arrogância, ele disse, eu vou citar, 100 anos após a minha morte, o mundo acordará e o cristianismo será apenas uma poeira. Certamente já terão ouvido esta ilustração. Este homem dizia isto, 100 anos após a minha morte, o cristianismo já era. Nem se vão lembrar mais, era uma poeira que o vento soprou e já nem sabe bem o que é, onde é que estava. Mas como o nosso Deus, ele age com alguma graça. Graça não no sentido de favor, mas com alguma boa disposição. Diz-nos a história que 100 anos após a morte deste homem, a igreja compra aquela imprensa e imprime mais de 1 milhão de Novos Testamentos para distribuir, para entregar a palavra de Deus. Como aquele homem estava enganado. Como este que era perseguidor da igreja, ele estava enganado. Irmãos, então o inimigo, ele vai atuando, não é? Nós sabemos que o inimigo tem declarado guerra. Ele sabe que tem pouco tempo, então vamos estar atentos. E eu vou caminhar, irmãos, nos próximos 5 minutos, talvez, apenas ver o versículo final, verso 19. E diz aqui, eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Ora, para partirmos já e desmistificarmos a ideia que é Pedro que tem as chaves, não é? Se nós vimos imagens de Pedro, normalmente ele aparece lá com chaves, não é? Nós gostava que lêssemos neste mesmo Evangelho, Mateus, no capítulo 18, vemos também no versículo 18, Mateus 18, diz-nos: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra
será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Atenção, Jesus está a falar no plural, não está a falar no singular, não está a falar igual papete. Jesus está a falar para todos os discípulos. Também vos digo, mais uma vez, esta expressão de plural, que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Então, já desmistificamos aqui, não é Pedro, Deus não deu, o Senhor Jesus, Ele não deu a Pedro as chaves do reino, este importante lugar fulcral de destaque, mas Jesus deu estas chaves a todos os discípulos. E que chaves serão estas? Irmãos, eu entendo que estas chaves do reino de Deus é o Evangelho que é pregado, que é anunciado. A palavra do Senhor diz-nos em Romanos, penso que é 1,16, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós usamos as chaves para abrir ou para fechar. Quando eu falo o Evangelho, quando eu prego a palavra, quando eu testemunho acerca de Jesus a alguém, se essa pessoa recebe a palavra, a porta é aberta e essa pessoa entra. Se a pessoa rejeita, essa porta é fechada. Então o Evangelho, irmãos, é esta chave que o Senhor tem dado, não apenas a Pedro, como deu a todos os outros discípulos e como dá a cada um de nós, para sermos portadores desta verdade. Das últimas palavras de Jesus é: ide por todo o mundo, fazei discípulos. Cada um de nós, estas palavras de Mateus, lá no capítulo 28, estas palavras não são dirigidas apenas àqueles discípulos, mas é uma comissão dada, extensível a toda a Igreja do Senhor, para nós testemunharmos acerca de Jesus e orarmos para que Deus, na sua infinita graça, dê o arrependimento àqueles que estão perdidos. O Senhor dê aquela tristeza àqueles que estão perdidos para a salvação. Irmãos, chegando ao final, eu gostava de relembrar, irmãos, que nós fazemos parte da Igreja de Deus. Esta Igreja que o Senhor Jesus edificou, cuja Ele é o cabeça, Ele é quem dirige, Ele é o dono. Nós fazemos parte desta Igreja. Não fazemos parte de um clube, de uma associação, mas da verdadeira Igreja do Senhor, a quem Ele virá para arrebatar, a quem Ele virá para levar para si, a quem Ele tem purificado, a quem Ele tem santificado pelo seu próprio sangue derramado sobre a cruz, a quem Ele está preparando como uma noiva ataviada, a quem Ele virá buscar para apresentar diante do Pai, como uma noiva que Ele comprou com um alto preço do seu próprio sangue, da sua própria vida. Irmãos, então nós somos este povo e devemos alegrar-nos, somos o povo mais feliz desta terra, porque conhecemos ao Senhor, fomos alcançados pela sua graça, pelo seu amor, e agora somos dele. Nós somos família de Deus, nós somos concidadãos dos santos, nós temos herdado já, não por mérito, mas por graça do Senhor, essa herança incorruptível. A palavra diz que é uma herança guardada no céu para nós e que não murchará. Ela está segura nas mãos do Senhor. Aleluia por isso. Irmãos, certa vez, eu termino, chegaram junto de Billy Graham e disseram: Billy Graham, você daria um excelente presidente dos Estados Unidos, pela influência que tem na nossa sociedade, pela sua popularidade aqui na nossa nação, seguramente você teria grande probabilidade de alcançar esse estatuto de presidente dos Estados Unidos. Você daria à pessoa certa. Este Billy Graham, nós sabemos, este servo do Senhor, que já está no Senhor há alguns anos, ele disse assim, eu vou citar: eu não vou deixar de ser embaixador da pátria celestial, né, deste Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eu não vou deixar de ser embaixador desta pátria celestial para ser simplesmente presidente dos Estados Unidos. Eu não vou descer o meu nível. Mas ele tinha uma visão certa. O apóstolo Paulo diz que ele reputou todas as coisas que outrora valorizava como esterco, como lixo, para agora conhecer a Cristo. Billy Graham, ele dizia, de facto, irmãos, presidente dos Estados Unidos,
né? A pessoa talvez mais importante de todo o mundo, conhecida em todo o lugar, mas ele dizia, eu não vou descer o meu nível, eu sou bem mais importante que isso, eu represento, eu sou embaixador do Senhor. Amém? Nós somos, a palavra nos diz, nós somos embaixadores de Deus. E termino com uma expressão que eu gostei muito de Charles Spurgeon, que ele disse que muitos dirão naquele dia, quando estiverem na presença do Senhor, dirão, obviamente isto é hipotético, não é? Nós sabemos, é uma expressão. Eu deveria ter dedicado, ou deveria ter-me dedicado mais a Cristo. Deveria ter trabalhado mais em sua obra. Deveria ter gastado todas as minhas energias e os meus recursos para promover a glória de Deus. Irmãos, enquanto temos tempo, e para depois não nos arrependermos mais tarde daquilo que podíamos ter feito e não fizemos, é hora. O Senhor nos tem chamado, irmãos, para sermos dele. Estamos aqui de passagem, nós sabemos, a palavra do Senhor nos diz isso tão claramente, somos peregrinos e forasteiros, caminhando para a pátria celestial. Né? Nosso reino não é deste mundo, Ele está nos céus. Enquanto estivermos aqui, irmãos, vamos fazer aquilo que compete a cada um de nós, a cada dia, servindo fielmente ao Senhor. Amém? Que Deus a todos abençoe.